Olá, amigos do canal Palavra de Deus para o Sono. Existe uma força silenciosa que nos sustenta mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Você já sentiu o chão sumir sob seus pés? Já olhou para a vida com a sensação de que tudo está em colapso? As estruturas da sua alma, os pilares da sua fé, os contornos da sua história. Há momentos em que a alma grita por socorro, mas só encontra silêncio como resposta. E é justamente aí que o Salmo 46 se ergue como um sussurro divino dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Esse não é apenas um versículo bonito, é um escudo, é uma âncora, é um lugar. Quando o salmista declara que Deus é refúgio, ele não fala de um esconderijo distante ou de um conceito abstrato. Ele fala de uma presença real que se manifesta no meio do caos. Um Deus que não promete a ausência da tribulação, mas a presença no meio dela. Um Deus que não foge das ruínas, mas que se torna abrigo no terremoto. E é aqui que nossa fé encontra chão, não na ilusão de uma vida perfeita, mas na certeza de uma presença constante, mesmo quando tudo parece falhar. Este vídeo é um convite para você descansar a alma. É para quem anda cansado de correr por dentro, tentando segurar os escombros do coração com as próprias mãos. É para quem já tentou todas as fórmulas de paz e descobriu que a única paz real é aquela que brota de um lugar mais profundo, de um rio que corre dentro, mesmo quando tudo fora está em seca. E esse rio, essa fonte, é Deus. O Deus que não se ausenta, o Deus que permanece. Você não chegou aqui por acaso. Há perguntas aí dentro que só a palavra pode responder. E se você sente que está no ainda que da vida, ainda que tudo se abale, ainda que tudo pareça perdido, fique comigo até o fim deste vídeo. Talvez o que você mais precise hoje não seja uma solução, mas uma revelação, a de que Deus está no meio da sua cidade interior e por isso ela não será abalada. Aproveita esse momento, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a fé não é um espetáculo, é um encontro, é conversa de alma, é evangelho que toca, cura e liberta. E se essa palavra encontrar eco em você, compartilhe. Alguém pode estar precisando saber que ainda existe refúgio, e ele tem nome. Vemos em um tempo em que tudo é líquido, frágil, facilmente abalável. As instituições falham, as promessas se rompem, os afetos se esfriam e até o chão da existência parece tremer sob nossos pés. Há quem busque segurança em posses, relacionamentos, conhecimento, estratégias, mas tudo isso pode ruir de um dia para o outro. Quando tudo se desmonta, onde está o seu refúgio? Em quem você se abriga quando o caos bate à porta da alma? O Salmo 46 não ignora o caos. Ele o reconhece, ele o descreve. Ele fala de terra se transtornando, de montes caindo no mar, de águas tumultuadas. O texto não é um delírio otimista, é realista, quase brutal. Mas é justamente no meio desse cenário que a convicção se ergue. Deus é o nosso refúgio. Um refúgio não é um lugar onde se foge da realidade. É onde se encontra segurança mesmo dentro dela. É o que não se abala, ainda que tudo se abale. Refúgio não é fuga. Refúgio é presença. E essa é a grande virada do texto. Deus não nos livra da tribulação. Ele se faz presente nela. Ele não promete tirar você do vale, mas garante estar com você nele. É por isso que o salmista diz que ele é socorro bem presente, não distante, não condicional, não eventual. Bem presente. Tão presente quanto a dor. Mais presente do que o medo. Presença que sustenta, que consola, que ancora. Você não precisa fingir que está bem. Deus não se incomoda com os tremores da sua alma. Na verdade, é justamente nesses tremores que ele mais se manifesta. É na confissão da fraqueza que a força dele se revela. Porque o verdadeiro refúgio não é um muro alto, é uma presença fiel. E essa presença está aqui.
agora, dentro de você, ao seu redor, no som da sua respiração, no eco das suas perguntas, no silêncio que te envolve. O texto bíblico repete uma expressão poderosa: ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que as águas rujam, ainda que tudo pareça fora de lugar. Esse ainda que não é uma negação da dor, é uma declaração de fé. Fé que não depende das circunstâncias, fé que resiste, fé que se sustenta mesmo quando a lógica já foi embora e a esperança está por um fio. Talvez o seu ainda que tenha nome. Talvez você esteja vivendo o colapso de um casamento, a falência de um sonho, a morte de alguém que amava. Talvez seu ainda que seja uma doença incurável, um diagnóstico pesado, uma depressão silenciosa. Cada um carrega seu ainda que. E o Salmo não diz que eles não virão. Ele diz que mesmo que eles venham, não temeremos. Porque há um refúgio. Temer é humano. O que o texto propõe não é a ausência de medo, mas a superação dele pela confiança. O medo bate, mas não entra. O pânico espreita, mas não domina. Porque no centro do ser existe um lugar onde Deus está. E se Ele está, há firmeza, há descanso, há serenidade possível. Não porque o mundo está calmo, mas porque a alma encontrou paz em meio à tormenta. Isso é fé, não ilusão, mas certeza na presença. O ainda que é o palco onde a fé se mostra mais autêntica. Crer quando tudo está bem é fácil, mas crer, ainda que tudo esteja desmoronando, é sinal de que algo maior nos sustenta. Não uma teoria, não uma crença superficial, mas uma experiência real, viva, íntima com o Deus que não abandona, que não se esconde, que não assiste de longe. O Deus que entra no caos e transforma medo em paz. No meio de toda essa paisagem de colapso, o salmista apresenta uma imagem quase paradoxal. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que cidade é essa? Que rio é esse que corre enquanto tudo está em ruína? Essa cidade é o coração do justo. Esse rio é a presença do Espírito. Mesmo quando fora tudo desmorona, dentro pode haver um fluxo de vida, de paz, de esperança. Deus está no meio dela. Deus está no meio da cidade interior. E por isso, ela não será abalada. Não porque a cidade é forte em si mesma, mas porque Deus habita nela. Você consegue perceber o quão libertador é isso? A fé não é uma técnica de controle. É uma rendição que nos permite confiar que, mesmo sem entender os caminhos, estamos sendo habitados por algo maior do que nós. Esse rio é invisível aos olhos do mundo. Ele não aparece nas manchetes. Ele não é mensurável. Mas é o que sustenta o ser humano de pé quando tudo pede rendição. É o que nos mantém respirando quando o ar falta. É o que nos dá lágrimas de gratidão mesmo com dores inexplicáveis. Esse rio é a graça fluindo em nós. É o Espírito que intercede com gemidos. É Deus em nós. Permita-se perceber esse rio. Ele está aí. Mesmo se o seu coração estiver como uma cidade em ruínas, saiba, Deus não abandonou esse lugar. Ele ainda mora aí. Ele ainda acredita em você. Ainda vê beleza mesmo na poeira. E onde Ele está, há renovação, há fluxo, há um recomeço possível, há um rio. Beba dele, confie. O Salmo nos leva a contemplar um Deus que põe termo às guerras, que quebra o arco, que despedaça a lança, que queima os carros no fogo, ou seja, um Deus que intervém no movimento caótico da história. Mas essa intervenção não é uma imposição violenta, é uma revolução de sentido. É a paz que nasce no meio da destruição.
é a reconstrução que brota do chão queimado. Esse Deus é o Senhor dos exércitos, mas Ele não é Senhor da guerra, é Senhor sobre ela. Não é Senhor da destruição, é Senhor no meio dela. Ele não lidera tropas humanas, Ele comanda milícias de misericórdia. Ele não entra com tanques, Ele entra com cura, com reconciliação, com compaixão. É um exército que desarma, que sara, que restaura. E é por isso que o Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O verbo aquietar aqui não é passividade, é rendição, é descanso, é confiança ativa. Não é um convite à omissão, mas ao reconhecimento. Quando a alma se aquieta, o Espírito fala. Quando cessam os ruídos, ouve-se a voz. Quando os braços se cansam, Deus nos carrega, porque Ele é Deus e nós não somos. Pare de lutar com as próprias forças. Aquiete-se. Deixe que Ele seja Deus. Deixe que Ele conduza. Deixe que o rio corra. Deixe que a graça desça. E você verá que mesmo nas ruínas, Ele está. Mesmo no caos, Ele reina. Mesmo no deserto, Ele faz brotar água. Esse é o nosso Deus. Senhor da paz, Senhor da história, Senhor da nossa cidade interior. No final do Salmo, há um detalhe precioso. O Deus que está conosco é o Deus de Jacó. E Jacó não era um herói. Era um homem em crise, cheio de ambivalências, dividido, lutando com Deus e consigo mesmo. E é justamente esse Deus, o Deus dos quebrados, dos em processo, dos contraditórios, que está conosco. Isso muda tudo. Ele não é o Deus dos perfeitos, mas dos que tropeçam. Não é o Deus dos puros, mas dos que choram. Não é o Deus dos prontos, mas dos que se rendem. O Deus de Jacó é o Deus da graça, e se Ele esteve com Jacó, estará com você. Mesmo que você esteja confuso, com medo, sem certezas, Ele está aí, conosco, dentro de nós. É por isso que o salmista termina com essa afirmação: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não importa quão profunda seja a sua tribulação, Ele está. Não importa o quão frágil você se sinta, Ele permanece. Não importa o quanto você duvide de si mesmo, Ele crê em você. E isso basta. Se essa palavra falou com você, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para continuar recebendo mensagens como essa. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de consolo e verdade, porque a vida é dura, mas a graça é maior. E o Deus de Jacó, o Deus de quem ainda está lutando para crer, está conosco, sempre. No fim de tudo, o que permanece não é a força que você reuniu, mas a graça que te sustentou. A vida pode continuar a rugir como águas impetuosas. O mundo pode seguir se abalando em seus terremotos diários, mas se o seu coração souber onde está o refúgio, você nunca mais será o mesmo. Não é sobre evitar o sofrimento, é sobre atravessá-lo com a certeza de que você não está só. É sobre lembrar que há um rio correndo dentro de você, mesmo quando os olhos só veem deserto. É sobre confiar que, ainda que dê, Deus é, e isso basta. Porque o Deus que habita o caos é o mesmo que reconstrói a cidade interior com as próprias mãos. Então respire fundo, aquiete a alma e deixe-se encontrar por esse Deus que nunca te deixou. Se essa mensagem falou com o seu coração, se ela te tocou em algum lugar profundo, não guarde isso só para você. Se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. A gente ama saber até onde a palavra está alcançando. E compartilhe também seus pedidos de oração. Vamos orar juntos. Vamos caminhar juntos, porque fé não se vive sozinho, e há um refúgio para cada alma cansada. Ele está aqui, e é para você.